Hoje a gente vai falar sobre o método Bullet Journal. Eu vou trazer aqui para vocês como eu utilizo o método na minha vida prática e não necessariamente como eu utilizo o método como ele é. Eu fiz aqui umas anotações para contextualizar vocês, porque muitas vezes quando a gente coloca Bullet Journal na internet, a gente encontra diversas imagens do Pinterest com um monte de journal colorido, cheio de foto e coisas assim. E eu queria dizer para vocês, não se desesperem, o método original não é assim. Mas se você, assim como eu, não tem o menor senso estético, eu sempre brinco isso, porque eu não tenho essa veia artística de desenhar e de colorir tão profunda, você pode sim usar o método Bullet Journal. Então eu vou te contar o seguinte, o método original Bullet Journal foi criado pelo Ryder Carroll, que é um cara que cresceu com TDAH. Então ele lutou a vida inteira contra a distração, a procrastinação, a hiperatividade e a sobrecarga. Se organizar era algo muito necessário, mas muito difícil para ele. Então ele criou e desenvolveu o método Bullet Journal, porque a maior parte dos métodos convencionais não funcionavam para ele. E eu, como neurodivergente, vou dizer para vocês que isso é um fato. A maior parte dos métodos convencionais de organização não funcionam para cérebros que não são convencionais. Eu vou te mostrar aqui, basicamente, como que você faz o seu Bullet Journal. Você pode comprar um caderno em branco, como esse aqui que eu estou usando, ó, um sketchbook em branco, mas eu uso o método Bullet Journal nos meus planners e eu vou mostrar isso também. Vou falar primeiro do método original, tá? Então, eu selecionei aqui os 4 principais passos do método. Primeiro, você tem que criar um índice, tá? Então, você vai lá no comecinho do seu caderno e vai fazer um índice, onde você vai colocar o tema e o número da página. E aí é essencial, né, que você numere as páginas enquanto você está utilizando, tá? Você vai criar esse índice e toda vez que você adicionar uma nova entrada, você vai incluir isso no seu índice para que você, quando abra o seu Bullet Journal, você encontre isso com facilidade. Isso aqui é muito importante para quem vai utilizar somente um caderno para fazer o Bullet Journal. Mais para frente eu vou explicar para vocês o que eu faço e por que eu não utilizo tanto o índice nos meus bullets, tá? O passo 2 é registro futuro. Então, você vai colocar ali também mais algumas folhas e vai escrever lá em cima, registro futuro, e vai colocar todas as tarefas que você quer fazer durante os próximos meses, anos. Você vai fazendo uma lista de tarefas que você quer fazer, não necessariamente organizada, porque tipo, essa é a primeira, essa é a segunda, só para você visualizar essas tarefas e você sempre vai adicionar essas tarefas lá. Isso também pode ser eventos, aniversários, todas as informações importantes você vai colocar nesse registro futuro, tá? O passo 3 é você fazer um registro mensal. Então, você vai colocar, eu fiz até um desenho, deixa eu aproximar aqui para ver se vocês vão conseguir ver, que está bem mal feito, mas imagina que isso aqui é essas 2 folhas do caderno. Então, numa folha você vai escrever o nome do mês, grandão, e vai colocar os dias de 1 até o final. Mais ou menos como se fosse isso aqui, ó. Peraí. Você vai fazer igualzinho isso aqui. Coloca ali o nome do mês e os dias do mês todos. E aí, aqui desse lado, você vai escrever os eventos que vão acontecer em cada dia. Então, digamos que no dia 7 seja aniversário de alguém. Você vai marcar o aniversário da pessoa. No dia 20, você tem que trocar o óleo do seu carro. Então, você vai marcar esse evento. Na página ao lado, você vai colocar tarefas, mas sem data, tá? São só as tarefas que você precisa fazer naquele mês, tá? Então, aqui o calendário é para eventos e aqui são as tarefas do mês. No passo 4, você vai montar o seu registro diário. Nas folhas seguintes, você vai fazer como se fosse isso aqui. Quadrados com os dias,
Você vai colocar o dia, a data, né? E o dia da semana. E vai anotar em cada dia aquilo que precisa ser feito. Eu dividi aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas teria que dividir em 7, né? Porque a semana tem 7 dias. Mas se você usar 2 páginas, você pode fazer uma divisão melhor. Vou colocar aqui na imagem algumas inspirações, porque, como eu disse, essa parte criativa não é muito o meu foco. Eu não sou muito boa nisso. Mas você vai colocar em cada dia as tarefas que você tem que fazer. E você vai usar o que eles chamam de bullets. O que são os bullets? Deixa eu tirar isso aqui daqui para a gente poder ver. Peraí. Os bullets são esses símbolos que você pode usar. Então, por exemplo, um risco assim indica uma tarefa a ser feita. Um X indica que essa tarefa foi concluída. Isso aqui indica que você migrou essa tarefa. Ao invés de fazer ela hoje, você vai fazer ela outro dia. Se você riscar em cima do que está escrito, significa que a tarefa foi cancelada, você não vai mais fazer. Isso aqui é uma anotação, isso aqui é uma prioridade. Quem vai decidir o que cada símbolo significa é você. Se você quer que a sua prioridade seja uma bolinha, ela vai ser uma bolinha. E isso é você que define, né? Aqui eu peguei os exemplos do bullet clássico para mostrar para vocês. E nós temos outra coisa que são as coleções, que são conjuntos de temas separados por páginas. Então, você deixar várias páginas para escrever sobre as suas leituras, sobre os seus projetos, e aí você vai colocar lá no índice que página que começa aquela coleção, né? Vou dar um exemplo bem tranquilo aqui, ó. Aqui é sobre o caminho do artista. Então, eu colocaria o número da página e escreveria lá no índice caminho do artista, aquela coleção. Esse é o básico do método Bullet Journal, sem firula e sem frescura. E agora eu vou mostrar para vocês como eu aplico isso na minha vida, tá? Porque eu não aplico isso exatamente como o criador idealizou, eu aplico da forma que é mais fácil para mim. Então, por exemplo, as coleções, que são os conjuntos de temas, ao invés de separar isso por páginas dentro de um caderno só, eu separo isso por cadernos. Não à toa, eu tenho 1 milhão de cadernos. Então, eu tenho um caderno para financeiro, um caderno para páginas matinais, um caderno para leitura, e aí um caderno de tudo que é para estudos. E aí, aqui dentro, eu não preciso ficar fazendo índice necessariamente, porque aquele caderno é somente para aquele assunto. Se eu quero me organizar naquele assunto, eu vou naquele caderno. Eu não gosto de ficar desenhando, escrevendo. Então, eu gosto de comprar planners que já venham pré-formatados e muito parecidos com a configuração do Bullet Journal. E o que eu quero dizer com isso? O Kimber, o Robonite, tem outros aí. Eles vêm com essa configuração, onde você tem aqui o mês e todos os dias do mês, e a visão mensal, onde tem todos os quadradinhos dos dias, e eu posso fazer entradas nesses dois lugares. Nesse caso, eu não faço... Esse aqui é o de trabalho. Eu estou fazendo uma métrica no meu anual dos meus seguidores do YouTube. Se você não me segue, já me segue para você entrar na minha métrica. E aqui eu marco os conteúdos que eu estou postando, né? Então, aqui os dias que eu postei e os conteúdos que eu postei, tá? Mas, por exemplo, aqui no meu pessoal, nessa página dos meses, eu estou mapeando os meus hábitos. E nas páginas dos anos. E na página mensal, eu já sigo mais o que é ali o método Bullet Journal, que é mapear as coisas que eu tenho para fazer durante o mês. Então, as entradas dos meses, anotações de coisas que eu preciso fazer no mês. Então, que é limpar o ar-condicionado, retorno das aulas, enfim. Compromissos do mês são marcados aqui. Ali nas páginas diárias, como eles falam, né? Nesse aqui, até que nem tanto. Mas deixa eu pegar. Aqui dá para mostrar.
Se vocês verem aqui, eu estou usando também, eu vou aproximar um pouquinho, estou usando também os bullets. Olha só, aqui tem uma marcação, aqui tem outra marcação. Acaba que eu vim aqui e escrevi de vermelho, feito, porque eu tinha acabado esquecendo de vir fazendo o xizinho. Aqui, pessoal, aqui são coisas que eu precisava fazer, e aí eu vou marcando um check que foi feito, ó, nos posts. Aqui tem uns asteriscos para marcar coisas que são importantes para mim, entendeu? Então, eu também uso os bullets para me organizar, não só no pessoal, mas aqui também no... Aqui também, ó, no de trabalho, eu vou fazendo os bulletzinhos para marcar coisas que eu preciso fazer e que eu não posso esquecer de fazer, tá? Isso é método Bullet Journal e também dividido por dia, porque daí você consegue organizar a sua semana, né, e o seu dia de forma bem específica. Tanto é que atualmente, como eu mudei as funções dos meus cadernos, atualmente eu tenho algumas coisas aqui, ó, sobre o que eu tenho que fazer no meu dia, trackers mais específicos diários, deixa eu ver, e aqui também tem, ó, coisas que eu preciso fazer no meu dia e coisas que eu preciso fazer durante a semana, tá vendo, ó? Que aqui tem todos os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E é dessa forma que eu me organizo diariamente, utilizando também o método Bullet Journal de forma adaptada às minhas necessidades. Uma coisa que eu não faço no Bullet Journal e que eu, assim, acho totalmente desnecessário é a questão da revisão, mas isso é a minha opinião, né? Eu não acho necessário porque como as coisas que eu tenho que fazer, eu acabo conseguindo fazer elas todas no mesmo dia e raramente fica coisa pro dia seguinte, eu não faço uma revisão, que é você voltar, olhar o que você deixou de fazer e rever o que tá de mais, o que tá de menos. Como para mim essas coisas estão organizadas e estão compartimentadas, eu só vou pegar o caderno de leitura se eu tiver que anotar. Se eu não tiver que anotar, eu não vou pegar. Então, para mim, a parte de revisão não funciona. Se o Bullet Journal não funciona para você, eu tenho uma notícia para te dar. Provavelmente você ainda não adaptou ele do jeito certo para sua vida. Assiste esse vídeo com calma e lembre-se, o método de organização que funciona é aquele que te acompanha, mesmo nos seus dias mais bagunçados. Conta para mim aqui nos comentários se você usa o Bullet Journal e o que você adaptou para usar na sua vida do seu jeitinho.